Oi, filho. Então, eu postei esses dias no meu Instagram, dando uma ideia de montar um canal no YouTube sobre esse lifestyle de não comer carne, de não prejudicar o planeta, nem os animais. E, pra minha surpresa, várias pessoas gostaram da ideia, então a gente vai gravar hoje o primeiro vídeo, que vai ser um vídeo sobre como se tornar vegetariano em 5 passos. O primeiro passo que eu escolhi colocar é conheça os alimentos. Por quê? Porque é muito importante quando você escolhe parar de comer carne que você conheça as outras opções que você tem, que são muito maiores do que a carne em si. Muita gente acha que não, que quando você para de comer carne você não tem opção, mas você tem muito mais opção do que quando você come carne. Então conhecer os alimentos é muito importante. Conhecer os alimentos é muito importante. É o primeiro passo e é o mais importante, é você conhecer os alimentos. E você saber substituir a carne por opções vegetarianas. Então, por exemplo, você gosta de comer, sei lá, espaguete com bolonhesa. Você pode fazer um espaguete com uma bolonhesa vegetariana. Ou você gosta de comer um hambúrguer, você pode fazer um hambúrguer vegetariano com couve-flor. Você pode fazer com berinjela, você pode fazer com grão de bico, você pode fazer... Tem uma infinidade de opções vegetarianas que você pode substituir ao invés de usar a carne na sua alimentação. Então, acho que o mais importante é você aprender sobre essas outras opções, porque não existe só carne no mundo. O segundo passo é reeducar o seu paladar. Se você, por exemplo, você faz um prato vegetariano, tipo, você come, sei lá, você faz um quiabo e você não curte o quiabo. Normalmente, a gente acha que a gente não gosta de uma coisa porque a gente está sempre condicionado a achar que verdura e legume não é gostoso. E, na verdade, é que a gente está condicionado a achar que não. Então, quando você está nesse processo de parar de comer a carne, é muito importante você reeducar o seu paladar e você também tá aberto para outras opções. Você não pode olhar um brócolis ou qualquer outra coisa verde e falar, nossa, uma bosta, isso eu não vou comer que deve ser horrível. Você tem que estar aberto para outras opções. Então, é você saber preparar as coisas que você vai comer de uma forma que você saiba que você vai gostar. Então, se você fez um prato uma vez e não ficou gostoso, você tenta fazer ele de uma outra forma, tipo temperar ele com outros temperos, que também existem uma infinidade de temperos, e a gente vai fazer um vídeo falando de todos esses temperos que existem aí. Até você achar uma forma que aquilo seja bom pra você. Então você ir reeducando o seu paladar é importante também. E das receitas que a gente vai fazer o vídeo? A gente vai fazer um vídeo só de receitinha vegetariana. Inclusive, se vocês tiverem ideia, vocês podem deixar um comentáriozinho aí, tá? O terceiro passo eu acho que esse passo é o mais importante. O quê? Lê primeiro, depois olha pra cá e falando passo. O terceiro passo, que é o mais importante. O terceiro passo, que é o mais importante pra mim, eu acho que ele é mais importante mesmo, real. É antes de você... De novo, o terceiro passo. Terceiro passo. Olhando antes... pra cá. Pra olhar pra onde? Terceiro passo. Antes de você retirar a carne, você... O terceiro passo, pra mim, é o mais importante de todos, nessa transição de você deixar de comer carne. Que é antes de você retirar a carne da sua alimentação, você tem que adicionar todas as outras coisas, basicamente, que existem pra você comer. Por exemplo, quando eu comia carne, eu me alimentava muito mal, porque eu comia, tipo, sei lá, pra mim, alface e tomate, eu já tava me alimentando super bem. E na realidade existe uma infinidade de coisas que você não só pode, como você deve ter na sua alimentação. Então é por isso que é importante, antes de você retirar a carne da sua alimentação, você adicionar outras opções. Tipo, você começa a fazer pratos com mais variedade de legume, verdura e grão e diminui a quantidade de carne. Você não precisa cortar de uma vez, tipo, acordei e falei, pronto, não como mais carne, acabou. E aí você não come mais. Você vai tirando aos poucos, você vai diminuindo a quantidade de vezes na semana que você come carne e mesmo nos dias que você comer carne, você come bem menos, entendeu? Você monta um prato que tem uma variedade muito maior de legume, de verdura, de grãos e pouca carne. Porque aos poucos você está condicionando o seu organismo a entender que você não precisa daquele alimento todos os dias. Então fica mais fácil para quando você não tiver mais aquilo, do seu corpo entender e não sentir uma insuficiência de proteína animal, por exemplo. Você não, sei lá, fica zoado. Quarto passo. Respeite o tempo do seu corpo. Cada organismo funciona de uma forma e cada pessoa reage de uma maneira quando a gente, principalmente em relação à alimentação. Tem gente que faz dieta e, sei lá, se dá super bem fazendo dieta e emagrece super rápido, por exemplo. Eu
tô 5 anos sem comer carne e eu nunca senti nada, eu nunca senti fraqueza, eu nunca senti falta, eu nunca senti fome. Eu decidi que eu ia parar de comer e parei e acabou. Minha vida nunca foi um sacrifício por causa disso. Mas tem gente, o meu irmão, quando ele parou, ele sofreu, ele sentia fome, ele ficava, tipo, irritado, mal-humorado, mas é cada pessoa de uma forma. Então você tem que respeitar o tempo do seu corpo. E é muito importante você fazer as coisas com calma. Não é porque, tipo, puta, meu, eu quero parar de comer, então eu vou acordar amanhã, não como mais carne, acabou. Você vai fazendo as coisas com calma. Você vai tirando aos poucos. Você tira primeiro a carne vermelha, que é a carne mais pesada. E é a que faz a gente ter aquela sensação de, tipo, você come e você fala, nossa, eu tô cheio. Por isso que todas as pessoas, eu senti isso também. Quando você para de comer carne, eu sentia muita fome no começo. Eu comia e 1 hora depois eu tava com muita fome. Porque a carne, ela realmente, ela, tipo, parece que ela, sei lá, mano, estufa. Você fica, tipo, caralho, tô muito cheia. Por causa disso, porque ela é muito pesada, o teu corpo não digere aquele alimento, então você tem que ir tirando aos poucos. Por isso que a primeira carne que você tem que cortar é a vermelha. Aí você dá um tempo, você fica sem comer a carne vermelha, sei lá, 1 mês. Que é aquilo que eu tava falando do organismo, cada um funciona de uma forma. Você pode ficar 1 semana sem comer a carne vermelha e, tipo, meu, tô suave, tô bem. E aí você já tira a carne branca. Ou você pode ficar 1 mês sem comer a carne vermelha e aí sim começar a se acostumar com a ideia de que você não tem mais aquilo. Aí você tira a carne branca, de ave, tipo filé de frango, essas coisas. E aí você fica mais um tempo e conforme você vai fazendo essa transição, você vai adicionando cada vez mais variedade de legume, verdura e grão. Eu vou falar isso o vídeo inteiro porque isso é muito importante. Você sempre ter opções e não ficar vivendo de miojo, de arroz e ovo, por exemplo. E aí, por último, que pra mim, pelo menos, é o mais difícil, é o peixe. Porque sim, amiguinhos, peixe também é carne. E você tem que cortar o peixe da sua alimentação pra você ser vegetariano. E aí, por último, você tira o peixe. Eu acho que é importante, tipo assim, você saber ter essa consciência do seu corpo, ter essa paciência com o seu corpo, deixar o seu corpo se ajustar e não se frustrar. Porque é muito normal, quando você corta uma coisa que você tem o costume de comer há anos e que você gosta muito, seu corpo vai sentir falta. Seja ele de uma forma tipo, meu, tô com falta de vitamina B12, que é uma coisa que é comum em quem não come carne. Ele vai sentir falta de outras formas também, tipo, puta, que saudade de comer um McDonald's. Isso acontece. Então você tem que ter paciência, focar no seu objetivo de não comer os bichinhos. Foca nisso, que vale a pena no final. E você vai perceber que vai chegar uma hora que já não vai fazer mais diferença pra você. Você vai recondicionar o seu corpo a se alimentar de uma forma muito mais saudável e que não vai prejudicar nem você, nem os animaizinhos e nem o planeta. Olha que coisa maravilhosa. E o 5º passo, pesquise e se informe sobre os benefícios e os nutrientes e as vitaminas de cada alimento. É muito importante você saber isso porque, por exemplo, uma pessoa que deixou de comer a carne, qualquer folha verde escura, ela é rica em ferro. E isso é muito importante porque quem não come carne e se não se alimenta direito, de realmente se alimentar e suprir a falta que a carne vai fazer nos primeiros meses ou anos, depende de cada pessoa, se ela não sabe o que cada alimento tem e pra que ele serve e qual parte do seu corpo ele vai fazer bem, você vai estar comendo, tipo, você vai estar meio assim, sei lá, foda-se, tô comendo aí, não tô comendo mais carne, tá bem, tá tudo bem. Não, você tem que deixar de comer a carne pelos animais, pelo planeta, mas você tem que cuidar de você por você. Então conhecer os alimentos também é muito importante, saber o que tem de vitamina nesse alimento, o que tem de nutriente nesse, o que tem de... Então, por exemplo, folha verde escura é rica em ferro. Qualquer tipo, alguns tem mais, outros menos, mas grãos tem proteína. Então você fazer uma pesquisa do que cada coisa que o seu organismo pode precisar por causa da carne, o que cada um deles contém para você inserir ele na sua alimentação. Por isso também que é muito importante você, se você acha legal, consultar um nutricionista, não faz mal para ninguém. Ele pode te orientar muito melhor nessa transição e de uma forma que vai fazer você suprir o seu corpo com as coisas que ele precisa. E o último, que na verdade é mais um conselho que eu tenho pra dar, não faça nada, e não é só isso, é nada, porque você acha que tá na moda, porque é cool, porque tá na tendência, a nova tendência é ser vegetariano. Não faça isso. Isso é uma mudança que tem que acontecer de dentro pra fora. Eu não como carne e eu não fico enchendo o saco das pessoas que comem. Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer naturalmente. Tem que ser um chamado interior teu, tipo, sei lá, entender como as coisas funcionam e entender que você não precisa daquilo e aceitar a mudança e fazer. Mas não faça porque você acha que tá na moda. Não tem intuito nenhum pra você, nem pro mundo. Vai acabar que você vai chegar num momento que você não vai conseguir dar continuidade naquela mudança porque a intenção não foi verdadeira, sua.
Então, deixa a intenção ser real e ser uma coisa que realmente vem de dentro, e aí você faz a mudança. Aí você começa todo o processo, mas não faça porque você acha que é legal. É legal, mas não faça por isso. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O meu intuito com esse canal é conseguir transmitir uma mensagem de que é muito fácil e muito acessível para todas as pessoas que querem levarem uma vida mais saudável e que não prejudique nem os bichinhos e nem o planeta, porque é só o que a gente tem. O planeta, a nossa casa e os nossos bichinhos, e a gente tem que cuidar deles. Não se esqueçam de curtir os meus vídeos, tá? Esse só, porque só tem esse por enquanto. Se inscreve aí no meu canalzinho. Minhas redes sociais estão aqui, ó. E é isso. Tchau.